Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde. E hoje nós teremos a nossa doutrinária. O tema central é Espiritismo e Reencarnação. O subtema, Processo Reencarnatório. E o nosso palestrante será Elmo Costa. Antes disso tudo, vamos ler um trechinho do nosso Evangelho. É o capítulo 7, Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensiva e que me conceda pô-lo ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade, procura a luz que a vontade de Deus me ajude para fazê-lo brilhar aos vossos olhos. Vamos continuar a nossa prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos, e pedir aos amigos espirituais, os mentores da casa, os nossos irmãos amigos, que envolva todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que a misericórdia se faça presente no coração de cada um de nós. Aqui estamos, Jesus, os amigos espirituais, para aprender e apreender os seus ensinamentos. Gratidão por ter nos dado a doutrina espírita. Gratidão, Jesus, por tudo de bom que temos, por tudo que somos. Obrigado mais uma vez e que a paz se estenda sobre todos nós. Que Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Boa tarde aos amigos do NEPOM, boa tarde a você que nos acompanha, ao senhor, à senhora, a todos aqueles que, de alguma maneira, estão ligados às atividades do NEPOM, seus trabalhadores, seus colaboradores. Muito boa tarde aos dirigentes do Núcleo Espírita da Polícia Militar, e eu aproveito também para dar meu boa tarde e fazer uma saudação especial a todos os policiais que estão aí na rua, neste momento, trabalhando para proteger a nossa sociedade. Faço uma homenagem especial a eles, como faço uma homenagem também aos policiais que trabalharam durante o Carnaval. Uma árdua missão, uma árdua tarefa, que muitas vezes passa anônima, só é lembrada quando há algum tipo de problema e logo a sociedade lembra, mas quase sempre não há nenhum reconhecimento por parte da sociedade a esse tipo de trabalho. E eu presto aqui a minha homenagem a esses policiais que cumpriram tão importante e difícil papel, difícil tarefa. Quero dizer também da minha alegria de voltar ao NEPOM neste ano de 2023, já para a nossa primeira palestra, dentro desse programa que foi estabelecido para o mês de fevereiro, falando sobre espiritismo e reencarnação. Tema importantíssimo, fundamental, esse tema da reencarnação, né? E eu sei que nós já tivemos aqui outros palestrantes falando antes de mim, falando sobre as lições de nosso lar, falando sobre a experiência e as lições de Ivone do Amaral Pereira, médium, querida Ivone do Amaral Pereira, e agora nós queremos falar dentro desse programa que foi estabelecido, né, e nós fomos convidados a falar sobre o processo reencarnatório. Como é que se dá o processo reencarnatório? O que ele tem de especial? Tem algo de especial? Tem algo que nos interessa saber? Claro que tem, não é? É evidente que tem. Por isso o tema de hoje, o processo reencarnatório. É importante conhecer o processo reencarnatório, é importante compreendê-lo. Quando é que ele começa, como é que ele se dá, e tudo isso. Porque, afinal de contas, nós já vivemos isso muitas vezes. Já vivemos o processo reencarnatório muitas vezes, já reencarnamos muitas vezes.
né? E todas as vezes algo novo se nos apresenta e é preciso compreender como é que isso se dá. E aí vocês vão perguntar logo de início, mas Elmo, como é que eu não me lembro do meu processo reencarnatório? Como é que eu não me lembro do planejamento que eu fiz, chamado planejamento reencarnatório? Como é que eu não me lembro dos detalhes desse planejamento? Eu não sei, não seria mais fácil se eu soubesse? Porque se eu soubesse, pensem, se eu soubesse o que eu planejei, eu poderia cumprir aqui na Terra com mais facilidade. Ou não seria assim? Os espíritos nos explicam a esse respeito. Os espíritos nos dizem por que esquecemos do processo reencarnatório. Aliás, o esquecimento das vidas anteriores, ele ocorre exatamente dentro desse processo reencarnatório. Então, vamos ver a seguir o que é que está por trás de tudo isso. Quando é que começa o processo reencarnatório? Bem, eu vou, de início, recomendar duas leituras. A primeira leitura é óbvio, eu vou falar do Livro dos Espíritos, eu vou falar do capítulo 7º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Capítulo 7º, Retorno do Espírito à Vida Corporal. Ó, retorno do Espírito à Vida Corporal. Todas as informações, as mais importantes, as informações básicas a respeito do retorno do Espírito à vida corporal, Kardec colocou ali, no capítulo 7º, a segunda parte de O Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo, obra básica das básicas do Espiritismo, ok? Mas depois, nós vamos encontrar informações mais detalhadas em várias obras, sobretudo as obras de André, obras de Ivone também. Mas André, em Evolução em Dois Mundos, ele destacou dois capítulos que têm o mesmo número, 19, um na primeira parte, outro na segunda parte, para esclarecer sobre esse momento da volta do espírito ao corpo. Capítulo 19 da primeira parte, alma e reencarnação. O capítulo 19 da segunda parte, predisposições mórbidas. Nesses dois capítulos, vamos entender algo desse processo reencarnatório que nos chama a atenção e que é muito importante, além das informações básicas fundamentais que foram trazidas por Kardec no capítulo 7º, Retorno do Espírito à Vida Corporal. Vamos lá? Então, quando começa o processo reencarnatório? Veja que a palavra processo já nos dá a ideia de que é algo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tá? Processo dá a ideia de algo contínuo, é um contínuo. Tá certo? Então, começo, meio e fim. Quando é que começa o processo reencarnatório? Na minha visão, e na visão de alguns espíritos que eu tenho estudado, o processo reencarnatório, ele começa na desencarnação, logo após a desencarnação do espírito. E por que começa logo após a desencarnação do espírito? Porque naquele momento em que o espírito recobra a lucidez espiritual, naquele momento em que ele está sem a influência da matéria, ele perdeu, deixou a influência da matéria porque ele está fora do corpo e ele se dá conta do que foi a sua existência corporal, aquela que ele acaba de deixar, ele pode ser tomado, no primeiro momento, de um arrependimento. Na fase em que nós nos encontramos, nesse estágio de evolução inferior para a mediana que nós nos encontramos, é muito comum que nós reingressemos no mundo espiritual pelo processo da desencarnação e nos arrependamos de muito que fizemos ou de muito que não fizemos. De muito que fizemos e de muito que deixamos de fazer. Do tempo aproveitado mal
ou do tempo não aproveitado, que significam a mesma coisa, basicamente. Né? Porque muitas vezes nós deixamos de aproveitar o tempo que nos foi concedido. Passamos uma encarnação inteira, com 60, 70, 80 anos à nossa disposição e fazemos muito pouco. Jogamos o tempo fora, como se diz, matamos o tempo, como se costuma dizer popularmente, vulgarmente. Então, o arrependimento é esse estado em que o espírito vai se encontrar nesse primeiro momento. Diz, puxa, põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que, que eu fiz da minha encarnação que eu acabo de deixar? Eu tive tanto tempo lá no meu planejamento que eu fiz, eu tinha 70 anos, 60 anos para trabalhar por uma causa e eu me dediquei tão pouco a ela, ou eu fiz quase nada por essa causa. Arrependimento. Bem, quando o Espírito dá conta do que não fez, e ele está lúcido o bastante, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é: eu preciso recuperar esse tempo perdido. Preciso recuperar. Não é? Quando ele está lúcido. Muitas vezes ele resiste a essa ideia. Muitas vezes ele leva um longo tempo sem se dar conta de que está desencarnado. Muitas vezes ele leva um longo tempo só no arrependimento, só nessa fase do arrependimento. E às vezes, nessa fase do arrependimento, surge aquilo que André Luiz chama de zona de remorso. É quando o espírito, ao se arrepender, ele fica remoendo aquilo, remoendo, remoendo. Ele não sai daquilo. E aquele remorso que lhe bate no peito, esse remorso, ele vai ser causa, muitas vezes, de enfermidades, não apenas no plano espiritual, mas depois reverberadas no plano físico, quando ele não consegue sair dessa zona de remorso. Mas quando ele consegue, ao arrepender-se do que não fez, ou do que fez mal, ele consegue subir às esferas mais altas, diz André Luiz, as esferas mais altas do reconforto e da reeducação. Talvez aí André esteja falando da sua própria experiência, ele que esteve 8 anos, segundo o tempo como é contado na Terra, ele esteve 8 anos nas zonas inferiores, até que ele tivesse se arrependido, até que ele tivesse demonstrado uma predisposição de elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. E aí nós estamos falando de nosso lar, da cidade nosso lar, que é uma esfera que está num plano mais elevado em relação à Terra, e ali é uma colônia que se presta a receber esses espíritos para, em primeiro lugar, recuperá-los, né? Recuperar a sua saúde espiritual, a sua saúde perispiritual, e depois reeducá-los para novos tentames na esfera física. Então, pode ser que André Luiz esteja, e eu acredito que ele esteja falando da sua própria experiência. Como o arrependimento é importante, mas precisa ser seguido de um outro passo, de um segundo passo, que é exatamente esse, né? Do querer recuperar-se moralmente, intimamente, querer reeducar-se. E para isso, ele vai passar o espírito vai passar um longo período recebendo orientações, instruções, né? Trabalhando nessas esferas mais elevadas, um pouco mais elevadas, acima da Terra, trabalhando ali, quer dizer, o trabalho é preparatório para que ele possa reingressar tempos depois em uma nova etapa reencarnatória. Percebe? Então, o arrependimento é muito importante, mas ele precisa sair do estado do arrependimento, o espírito precisa sair do estado do arrependimento e procurar a sua recuperação moral e a sua reeducação a fim de voltar. Então, por isso eu digo que o processo da reencarnação, ele começa exatamente no instante em que nós nos damos conta de que precisamos
É uma necessidade do espírito sair do arrependimento e entrar em outro estado, que é o estado da recuperação moral, que é o estado da reeducação, ainda no plano espiritual, preparatório, esse estágio, para o reingresso na zona física, mais uma vez, envergando um novo corpo, vivendo uma nova experiência carnal. Né? Então, observem que a reencarnação passa a ser uma necessidade da vida física. Allan Kardec vai colocar isso no capítulo 7, a reencarnação como uma necessidade, perdão, da vida espírita, perdão, uma necessidade da vida espírita. O espírito, quando está desencarnado, ele precisa encarnar. Ele precisa encarnar de novo. Assim como dizem os espíritos, respondendo a Allan Kardec, a morte é uma necessidade da vida corporal. Ora, e por que a morte é uma necessidade da vida corporal? Porque sem ela, o espírito não se renovaria. Veja que sem a morte física, o espírito não poderia viver novas experiências em novos corpos, novas existências corpóreas. Então, a morte, de fato, aquilo que para nós é uma tragédia, muitas vezes, nós consideramos a morte tão trágica, para o espírito ela é uma necessidade, assim como a reencarnação é uma necessidade para a vida espírita. Nenhum espírito poderia viver indefinidamente na vida espiritual antes de atingir a perfeição, porque o objetivo da encarnação é fazer com que todos nós atinjamos a perfeição. Daí porque a encarnação ou a reencarnação, as encarnações sucessivas, são uma necessidade para o espírito. Compreendem isso? É muito importante que nós compreendamos a reencarnação não como forma de punição do espírito que foi mal numa existência anterior, esteve mal, não cumpriu o seu papel, causou danos, causou prejuízos à sociedade. Como é que ele faz? Como é que ele recupera esse tempo? Como é que ele refaz, corrige a sua rota, os seus rumos? Uma nova encarnação se lhe apresenta e ele passa, então, a ter esperança de recuperação, de reeducação espiritual. Primeiro, o aspecto aí, acho fundamental é destacar que a reencarnação é uma necessidade. E por que não nos lembramos do processo reencarnatório? Outra pergunta que alguém poderia perfeitamente fazer, mas por que nós não nos lembramos do processo reencarnatório? Não seria mais fácil se eu lembrasse de tudo que eu planejei no mundo espiritual? Isso não tornaria mais fácil a minha jornada como encarnado? O esquecimento do passado, ele é próprio do processo reencarnatório. Esquecer o passado, esquecer o que fizemos em outras existências, esquecer quem foram os nossos inimigos, que muitas vezes estão conosco no círculo familiar, é parte do processo. Por quê? Porque quando nós reencarnamos para uma nova existência. Deus, quando estabeleceu a lei das reencarnações, uma lei universal, uma lei que vale para todos indistintamente, quando ele estabeleceu essa lei das reencarnações, ele quis que ela fosse, aqui eu estou tentando mergulhar no pensamento divino, né? Como se isso fosse possível, né? Não é possível, mas a gente fica pelo menos imaginando o que Deus quis com a reencarnação. E a partir dos estudos a gente pode compreender que o que ele quis foi fazer com que nós, em cada etapa encarnatória, vivêssemos uma nova experiência sem que ficássemos agrilhoados ao passado, presos ao passado, escravos do passado. Porque se nós nos lembrássemos de tudo o que vivemos em outras encarnações, nós viveríamos certamente presos a esse passado, escravos desse passado. Sem sair de lá, nós não avançaríamos. O que faz com que a gente avance é o fato que a gente esquece o que fez.
de todos os males que causou, às vezes de todo o bem, porque, na verdade, o bem está acumulado dentro do próprio espírito. O bem que a gente fez não causa nenhum tipo de remorso. O bem que nós fizemos não traz sentimento de culpa, mas o mal que nós fizemos traz esse sentimento de culpa. Então, imagina que nós nos lembrássemos aqui de todo o mal que fizemos no passado. Nós viveríamos escravos da culpa, escravos do remorso, porque essas cenas, elas estariam o tempo todo na nossa esfera mental, na nossa zona mental. Assim é quando o espírito desencarna. Veja só, quando o espírito desencarna, aquele mal que ele praticou, quando ele está no processo do arrependimento, aquele mal, ele lhe vem à mente. Aquilo se fixa. As cenas do que ele produziu, elas vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. É como um filme, é como um disco arraiado, é como um filme que não sai daquela mesma cena. E isso nos causa um incômodo tremendo. O espírito ele fica perturbado com isso, ele entra numa zona de perturbação, no processo da desencarnação. Ele precisa sair disso. Como é que ele sai disso? Ele sai disso com a ajuda de outros espíritos que vêm em seu auxílio, ele sai disso com o pensamento em Deus, ele começa a pensar em Deus, ele começa a pensar na possibilidade de voltar à vida física, ele pensa em pedir perdão àqueles a quem ele fez mal, né? Então, ele pensa em reconciliar-se com os seus adversários. Todos esses pensamentos, quando vêm à mente, eles acabam gerando no espírito uma espécie de uma zona de amortecimento do remorso, uma zona de amortecimento da culpa. E, a partir daí, novos horizontes se abrem para esse espírito. Ele vai receber ajuda espiritual, ele vai ser levado às esferas mais elevadas, ele vai ser reeducado, vai ser tratado e vai entrar no estágio preparatório de trabalho para voltar. Via de regra, é isso que acontece. Então, por isso, nós nos esquecemos do passado quando encarnamos, para que, encarnados nessa nova experiência corporal, nós não fiquemos presos a essas zonas de remorso. É uma nova vida que se nos descortina, que se nos abre agora, com novas possibilidades, dentro de um círculo familiar que vai agrupar espíritos, muitas vezes endividados. Como é que nós vamos lembrar diuturnamente das dívidas que nós temos com esses espíritos, dos males que nós lhes causamos, ou que eles nos causaram? Seria um inferno a nossa vida, certamente. Inferno aqui, num certo sentido. Então, entenda? Então, nós não teríamos tranquilidade. Como é que nós acolheríamos no nosso seio maternal, paternal, aquele filho de quem sabemos ser nosso inimigo, nosso adversário do passado, aquele que nos quis mal? Isso seria praticamente impossível de acontecer e traria novos conflitos. Então, Deus, para possibilitar uma nova existência, agora cheia de expectativas positivas e de boas realizações, ele faz com que nós nos esqueçamos do passado. E esse período em que o espírito passa naquele processo gestacional da mãe, né? 9 meses, é ali que o seu corpo perispiritual vai sendo gradualmente reduzido, e no processo da redução do corpo perispiritual, do perispírito, a memória vai se apagando aos poucos. A memória vai se apagando aos poucos. De maneira, quando esse espírito renasce com o nascimento para a vida física, essa memória está inteiramente apagada, mas apagada para aquele corpo. Essa memória, ela não se perdeu, ela permanece em alguma zona da memória espiritual, ela permanece, mas ela permanece como se estivesse num cofre fechado ou se estivesse numa gaveta
É melhor assim, numa gaveta fechada, nós não temos acesso, e nós só vamos ter acesso a isso quando nós estamos na realidade espiritual. Intuitivamente, nós até sabemos o que fomos, o que fizemos. Intuitivamente, quando nós nos dedicamos a isso. Quando nós nos dedicamos ao exame das nossas tendências, quando nós nos dedicamos ao processo de autoconhecimento, de saber quem realmente eu sou, não na personalidade atual, mas no conjunto, quem eu sou, que espírito é esse que agora reencarnou na Terra para mais uma experiência. Quando eu me dedico a isso, reservo algumas horas do meu dia para conhecer-me intimamente, então eu passo a compreender o que eu vim fazer na Terra, qual o meu papel, o planejamento que eu fiz, embora eu não saiba em detalhes, mas eu começo a compreender, de fato, eu devo ter planejado a minha encarnação na Bahia, porque eu trago com esta terra, com este lugar, né? Boas lembranças, eu consigo perceber quando eu chego em um lugar, aquele lugar me cativa, aquele lugar me diz alguma coisa ao coração, ao espírito, então eu sinto que eu pedi para reencarnar na Bahia, porque eu tenho afinidade com o lugar, eu sinto que eu pedi para reencarnar nesta família, porque eu tenho uma dificuldade com este membro da minha família, com um filho, com uma filha, com, às vezes, até o próprio parceiro, a própria companheira. Nós temos dificuldade de lidar. Essa dificuldade pode ser uma dificuldade circunstancial, mas também pode ser uma dificuldade que tem um ascendente espiritual. Assim, espíritos que foram adversários no passado e retornam agora na mesma família para a reconciliação necessária. Então, nesse sentido, esquecer o passado é fundamental. E esse passado que vai sendo esquecido gradualmente até que o espírito reencarne com o nascimento, porque o processo começa na concepção, termina no nascimento, quando ele, então, reencarna. Ele ainda não lembra de tudo, porque ele não tem a estrutura orgânica adequada para se lembrar, ele vai precisar de um novo cérebro, ele vai precisar de um novo corpo, e isso também vai sendo gradual, na medida em que o corpo vai se constituindo, vai se desenvolvendo, o espírito vai retomando a sua autonomia. Percebam que na infância o espírito ainda não é autônomo, ainda não consegue viver por si mesmo. Ele vai precisar da ajuda dos seus pais, dos seus parentes, das pessoas que lhe são próximas. E aí, este é o momento, primeiro, de reeducar o espírito nas suas tendências inferiores, aquelas tendências que ele traz e que já são apresentadas na infância, os pais vão corrigindo ali aos poucos, vão conduzindo, guiando aquele novo ser encarnado. Então, isso é importante, ao mesmo tempo que o espírito vai recuperando parte da sua memória espiritual e vai percebendo-se no mundo como um ser que traz já algumas imperfeições, que traz já muitas qualidades, muitos atributos e precisa desenvolver positivamente esses atributos e eliminar gradualmente aquelas más tendências. Então, dentro desse processo reencarnatório, que eu diria começa já na desencarnação, porque aí o espírito se arrepende e sente a necessidade de voltar no futuro para recompor-se diante da lei, que depois termina no nascimento com o ser reencarnante já ingressando e contando no número, entre o número dos vivos na Terra, né? Naqueles que estão vivendo a sua experiência encarnatória. Ora, mas há aqueles espíritos que não compreendem a necessidade da reencarnação. Há aqueles espíritos
que não conseguem ainda, vejam, no estágio, mesmo no estágio em que nós nos encontramos, há os espíritos que ainda não conseguem, por não compreender o processo reencarnatório, eles não conseguem ainda participar do processo, fazer escolhas, escolher o gênero da prova que vão viver, escolher a família onde vão renascer. E compulsoriamente, por força da lei, eles são obrigados a reencarnar, muitas vezes, numa família que não escolheram, num lugar que não escolheram, mas onde a necessidade de evolução impõe que eles estejam. E aí quem faz as escolhas? Deus faz as escolhas, né? Mas evidentemente que auxiliado, nesse caso, pelos espíritos que trabalham em nome de Deus e que sabem perfeitamente qual a necessidade daquele espírito, assim como os pais sabem a necessidade dos seus filhos, quando eles ainda não conseguem ter autonomia, quando eles não conseguem ainda decidir por si mesmos. Não é? Se um filho que não consegue decidir, que não sabe dos perigos, ele está incorrendo em alguma ação que lhe constitui uma ameaça à sua própria existência, o que os pais fazem? Rapidamente agem e retiram, né, aquela criança daquele perigo. Uma criança que esteja se encaminhando para uma piscina profunda, uma criança ainda muito pequena, às vezes engatinhando, ou começou a andar e ela vai. Claro que os pais precisam ficar atentos para que essa criança não caia na piscina e não sofra um acidente muito grave ali. Então, os pais ficam preocupados. Assim são os espíritos com relação àqueles que não conseguem ainda compreender a necessidade da encarnação e que não conseguem fazer escolhas por si mesmos. Então, eles são conduzidos pelos espíritos mais elevados, aqueles que trabalham em nome de Deus e aqueles que conhecem as nossas necessidades, portanto, são esses que fazem, né, o nosso planejamento encarnatório, de maneira que nós possamos aproveitá-lo da melhor forma possível. É claro que o espírito que não compreende, ele aproveita talvez menos, daí porque a necessidade que nós, espíritas, temos de levar essa mensagem da reencarnação adiante e de estudarmos melhor essa questão. Nós próprios, porque há também os espíritas que desencarnam, muitas vezes estão desorientados, porque eles tinham, esses espíritos que estudaram o espiritismo, tinham o conhecimento, mas muitas vezes só o conhecimento. Esse conhecimento não foi capaz de modificar as suas estruturas íntimas, o seu pensamento íntimo, a sua consciência, esse pensamento íntimo, que nós chamamos de consciência. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho consciência. Eu entendo perfeitamente a lógica da reencarnação, mas eu não tenho consciência de que ela realmente existe. E, às vezes, há espíritas, ou melhor, há espíritas encarnados que, quando desencarnam, não se dão conta no primeiro momento do que está acontecendo. É possível? É possível. Isso tudo é possível. Mas é claro que aqueles de nós que nos dedicamos não apenas ao estudo do Espiritismo, mas também à vivência, a vivê-lo, o Espiritismo bem compreendido, dizia Kardec, não é suficiente, é preciso senti-lo. Então ele diz o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, o Espiritismo bem sentido, esse é capaz de produzir profundas alterações no ser encarnado, de maneira que, ao desencarnar, nós saibamos exatamente o que estamos fazendo, onde estamos, o que precisamos fazer para preparar a nossa volta para uma nova etapa encarnatória. Porque todos nós que estamos aqui vamos reencarnar um dia. Então, é muito interessante que nós já comecemos a nos preocupar com isso desde logo e a preparar a nossa futura reencarnação
agora mesmo como encarnados. E aí, quando nós desencarnamos, nós já desencarnamos numa outra condição, já sabendo o que nós vamos encontrar no mundo espiritual, vamos ser recebidos por nossos amigos que nos antecederam, vamos conversar com eles, vamos traçar novos rumos, vamos falar do que nós não fizemos, poderia ter feito um pouco mais, não, vamos dizer a eles dos nossos arrependimentos, tá? Dos erros que cometemos, seguramente, e eles vão nos ouvir, vão nos aconselhar, vão nos orientar, e numa nova etapa encarnatória, eles vão, inclusive, nos acompanhar. Os espíritos dizem que esses amigos espirituais que estão desencarnados, eles aguardando uma nova chance também reencarnatória, nem por isso eles deixam de agir em nosso favor, nem pelo fato de estarem desencarnados, eles deixam de agir em nosso favor. Eles também nos aconselham e também nos acompanham, nos instruem, nos intuem. Quando nós, no momento do sono, estamos desdobrados, o espírito deixa o corpo e vai à esfera espiritual, nós recebemos a visita desses amigos espirituais. Eles vêm nos ver e eles vêm nos chamar a atenção, eles vêm nos aconselhar, vêm nos dizer o que nós estamos fazendo de certo, o que nós estamos fazendo de certo, o que podemos fazer melhor. Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza de todo esse processo que nós vivemos, ora encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, nesse intercâmbio, nessa troca incessante com o mundo espiritual, sofrendo a influência dos bons espíritos, também dos maus, mas dos bons espíritos, recebendo esses insights, essas informações o tempo todo, porque nós compreendemos e nos conectamos com esses espíritos. Agora, há também uma questão muito importante dentro do processo da reencarnação que foi colocada por Allan Kardec. Veja que Allan Kardec sabia que nós estávamos no estágio mediano de evolução. Tá? Nós não estamos mais no estágio inferior, nós já desejamos o bem, nós já sabemos a importância do bem, nós já queremos praticar a caridade como nos instruem os espíritos. E Allan Kardec vai dizer, mas espera um pouco, os espíritos que estão numa condição mediana, quando desencarnam, eles não sofrem mais como os outros que estão numa condição inferior. Eles já vão para esferas um pouco mais elevadas, não sofrem mais. Ora, se eles já não sofrem mais, não sofrem tanto quanto aqueles outros que estão numa condição mais inferior, como esse espírito que hoje está na condição mediana sofreu um dia, então, eles não poderiam querer permanecer indefinidamente nesta condição mediana, porque isso não lhe traz mais sofrimento. Então, tudo bem, está ali no platô, né? Sabe aquela coisa do platô? Pronto, está ali estabilizado. Platô quer dizer, está estável. Eu não preciso mais me esforçar para subir, porque eu também sei que não vou mais descer, porque o espírito não retrograda. Então, Allan Kardec quis saber, que pergunta muito interessante. Então, dentro desse processo da reencarnação, não haveria essa possibilidade, já que o espírito na condição mediana, ele já tem condição de fazer escolhas, ele não poderia simplesmente escolher permanecer indefinidamente no mundo espiritual. E os espíritos responderam a Kardec, dizendo, perdão, responderam a Kardec dizendo, olha, eles podem permanecer por um longo tempo. Podem. Eles podem até, de certa forma, ir empurrando, evitando uma nova encarnação. Mas haverá o momento em que eles próprios sentirão necessidade de encarnar. É como se, em algum momento, batesse aquele vazio, sabe? Aquele vazio existencial. Isso aqui está me incomodando muito. Viver nessa condição está me incomodando muito.
Até porque eu estou vendo outros espíritos que estão avançando. Também tem isso. Eu estou vendo outros espíritos que estão se elevando. E eu estou ficando na mesma condição em que me encontro. Será que essa é a proposta de Deus? Então, os espíritos dizem que mesmo aqueles que quisessem fazer essa escolha de permanecer indefinidamente, não poderiam, porque a própria lei se encarregaria de colocá-los num estado melancólico tal, de apreensão tal, ou simplesmente de insatisfação consigo próprios, que eles quereriam voltar a progredir e pediriam uma nova etapa encarnatória, mostrando para nós que a encarnação é, de fato, uma necessidade da vida espírita. É uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal. Ninguém pode viver na vida corpórea indefinidamente. Já pensou? Já pensou se eu pudesse viver indefinidamente a vida corporal? O que eu faria? Bom, eu tenho que envelhecer, não é? É do processo do envelhecimento. O envelhecimento faz parte do processo. O corpo, ele não se renova, ele se envelhece. Ele se renova, mas se renova para o envelhecimento. As células se renovam, é verdade, mas o corpo vai envelhecendo, porque a morte é uma necessidade para a vida do espírito na carne. Assim como a reencarnação é uma necessidade para a vida espírita, porque senão, aí o espírito não se renova. O espírito não busca novos voos, voos cada vez mais altos. Então, os espíritos disseram, a própria lei se encarrega de mostrar a esse ser que aparentemente está satisfeito com a sua condição mediana, que ele precisa evoluir. Agora, outra pergunta muito interessante é se nós escolhemos o corpo que vamos tomar, e isso causa muita apreensão nas pessoas. Eu sinto isso. Nós temos uma experiência hoje na FEB, convivendo com a comunidade surda. Muitos deles nos fazem esta questão. Mas eu pedi para nascer surdo? Eu pedi para tornar-me surdo? Foi eu que escolhi esse gênero de vida, para não dizer de prova, ou talvez de expiação? Fui eu que escolhi esse gênero? Foi eu que fiz essa escolha? E a gente sempre diz, é impossível a qualquer um dizer se você fez a escolha ou se esta escolha foi feita por algum outro espírito. Grosso modo, nós fizemos a escolha. Grosso modo, nós fizemos a escolha. Na linha geral, na condição em que nos encontramos, tá? Na condição em que nos encontramos. Espíritos inferiores já não fazem essas escolhas, mas nós é quase certo que fizemos as escolhas por tudo que estamos vivendo agora. E a surdez como uma prova, né, absolutamente compreensível, se a gente imaginar que a audição é uma função temporária. Quer dizer, ninguém é surdo indefinidamente, ninguém é surdo para a eternidade. Você vive a experiência da surdez, como vive a experiência da cegueira, como vive a experiência da mudez, como vive a experiência, né, de nascer sem os membros inferiores ou superiores, a algum tipo de deficiência. Quer dizer, são experiências corporais que, na quase totalidade das vezes, na condição em que nos encontramos, nós fizemos essa escolha. Agora, por que não lembramos que fizemos a escolha? Não seria mais fácil, mais uma vez, a Kardec vai perguntar aos espíritos, mas se nós escolhemos, por que nós não lembramos que fizemos essa escolha? Porque nós estamos sob a influência da matéria. Se nós lembrássemos e admitíssemos que nós fizemos a escolha
escolha, talvez nós lidássemos melhor com isso. Mas acontece que quase sempre a nossa razão resiste à compreensão de que nós fizemos a escolha por algo que nos traz um prejuízo, uma limitação. Como é que eu posso ter escolhido algo que me limita nesta existência? Como é que eu posso ter escolhido nascer cego? Como é que eu posso ter escolhido nascer surdo ou mudo? Ou sem os membros, com algum tipo de atrofia muscular? Como eu posso ter escolhido? Bem, quando essa escolha não é feita de maneira consciente, voluntária, porque você sabe, o Espírito sabe, que ela é necessária para eliminar o remorso, a culpa, ou reeducá-lo em alguma função que ele precisa reeducar-se, quando ele não tem essa consciência, né, de que isto acontece, porque no mundo espiritual é diferente do mundo corporal, claro, porque aqui nós estamos sob a influência da matéria, vivendo sob a injunção da matéria, e por isso a matéria fala mais alto, né? A matéria traz esse incômodo de você ter que viver, muitas vezes, limitado em alguma função. E aí, isso traz uma insatisfação para o espírito. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, percebemos aquilo que fizemos em encarnação anterior, nós pedimos, às vezes com muito ardor, para renascer com aquela limitação. E aí, os espíritos dizem que aquele que convive bem com essa limitação, aquele que aproveita a lição que essa limitação, ou aparente limitação, pode trazer, aquele que aproveita bem, ele está vivendo a prova. Aquele que se rebela contra essa limitação, aquele que não aceita, aquele que fica revoltado, insatisfeito e que passa a sua existência reclamando, se queixando às vezes de Deus, dizem os espíritos, quase sempre trata-se da expiação. Esse espírito não escolheu, mas ele foi obrigado a renascer assim porque ele precisava viver essa experiência. Algum prejuízo que ele causou a alguém no passado e ele agora precisa aprender a viver com essa limitação para ter ideia do que fez, para saber exatamente o que ele causou e não repetir o crime que praticou. Então vejam que a lei das reencarnações é absolutamente perfeita. Ela responde às nossas necessidades, aos nossos anseios. Ela traz respostas muito objetivas, muito claras. Não há qualquer tipo de divagação em relação a isso. Os espíritos não deixam nada em branco, nenhum papel em branco. Tudo o que nós precisamos saber está posto ali, desde que nós nos dediquemos a estudar a lei das reencarnações e que nós nos dediquemos a fazer esse autoconhecimento, um olhar para dentro de nós mesmos, a fim de compreender se nós somos assim agora, ou se nós estamos assim, vivendo nesta personalidade. É possível, a partir disso, eu, intuitivamente, numa construção intelectual, mental, racional, eu entender quais as minhas necessidades por aquilo que fiz ou deixei de fazer no passado, eu entender quais as minhas potencialidades, porque o espírito, quando reencarna, ele vem trazendo as suas dificuldades, as suas tendências, mas também trazendo as suas potencialidades. E precisa desenvolver essas potencialidades para suplantar as suas dificuldades.
Essa é a nossa balança, é fazer com que as potencialidades pesem mais. Então, dando a essas potencialidades uma atenção muito grande, em vez de ficar apenas focado aqui nas nossas dificuldades. Ah, eu tenho tantas dificuldades. Não, vamos aprender a desenvolver as nossas potencialidades. Esse é o objetivo da nossa reencarnação, das nossas reencarnações, muitas reencarnações que nós vamos vivendo, é ir desenvolvendo as nossas qualidades morais, os nossos atributos morais, para que, aos poucos, as nossas más tendências elas vão diminuindo, sendo eliminadas, sendo transformadas gradualmente, a fim de que um dia atinjamos, no fim de toda essa fieira das reencarnações, nós atinjamos a perfeição. Está longe? Está. Provavelmente, dizem os espíritos, nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas o que importa? O que importa isso? O que importa quanto falta? Nós nunca teremos essa ideia do que falta, porque o que falta para a eternidade, para a imortalidade. O que nós precisamos fazer? É viver o presente, é viver o momento atual. Este momento é que é fundamental, é por ele que nós vivemos. Vamos lembrar, para Deus, o passado e o futuro são o presente. São o presente. Deus está preocupado, se é que podemos usar essa expressão, né, como se Deus se preocupasse. Não, mas ele está interessado em saber como é que nós estamos vivendo o presente. Para viver melhor o presente, eu preciso compreender o passado. E vivendo melhor o presente, eu construo o meu futuro, que quando chegar lá, será o presente. Então, não tenhamos dúvida com relação a isso. As reencarnações sucessivas, elas se expressam, tá, todas no momento em que nós estamos vivendo agora. É por esse momento que nós estamos vivendo. Quando os senhores estão e as senhoras estão nos acompanhando agora na nossa fala, e a gente fala aquilo que lê, ouve, estuda, examina dos espíritos, não há nenhuma ideia nossa, mas há aquilo que os espíritos vêm falando, é que nós tratamos de compartilhar com aqueles que nos assistem. Então, quando, neste momento, vocês estão nos acompanhando, esse é um momento fundamental, porque é a partir daí que todos nós podemos fazer novas escolhas, podemos deliberar. E aqueles espíritos desencarnados que também nos acompanham, porque eles também interagem conosco, intercambiam conosco, eles também ficam atentos ao que nós estamos falando. Não tenham dúvida que eles estão presentes conosco. Em qualquer lugar onde nós estejamos, eles nos acompanham. Atentos para saber o que nós estamos fazendo, o que estamos pensando e de que maneira isso pode influenciá-los, porque também nós os influenciamos, tá certo? Para que em novas jornadas encarnatórias eles possam melhor aproveitar o seu tempo, melhor do que fizeram em outras existências. Então, assim é que o processo reencarnatório se dá, e com essa beleza, com esse esplendor. Não há nada de pesado, não há nada de triste nesse processo. Pelo contrário, esse processo deve ser um processo auspicioso, deve ser um processo que traz esperanças, expectativas. É claro, há apreensões, porque a gente vai mergulhar numa nova existência, há as apreensões que são naturais, como se nós fôssemos fazer uma viagem a um país desconhecido, mas há também as alegrias que esse país desconhecido pode nos oferecer, a beleza da sua paisagem, da sua gente, da sua cultura, das suas tradições, tudo isso que nós precisamos aproveitar para o engrandecimento da alma. Lembrando, para finalizar a nossa fala, como eu gosto sempre de fazer, do Mestre Jesus na sua conversa com Nicodemos, que todos nós sabemos,
né? Já estamos cansados de ouvir, mas vale sempre a pena repetir. Quando Nicodemos, querendo ouvir do próprio Jesus, ele que era um doutor da lei, querendo ouvir do próprio Jesus, como ele poderia ganhar a vida eterna, como ele poderia chegar na eternidade. Ganhar a vida eterna significa salvar-se do mal, livrar-se do mal. Para a cultura da época, era isso. Como é que eu posso ganhar a vida eterna? Alcançar o reino de Deus, livrar-me dos meus pecados, dos meus erros. Como é que eu posso fazer isso? Atingir a perfeição, em outras palavras. E Jesus diz, nascendo de novo. É preciso nascer de novo. Mas como posso eu nascer de novo? Como posso voltar ao ventre da minha mãe? Quer dizer, fazer um recuo, né, de 60 a 70 anos, né, ir diminuindo aos poucos e voltar ao ventre da mãe. E Jesus, explicando a Nicodemos, diz a ele, não. O que nasce da carne é carne, quer dizer, os pais geram os corpos dos seus filhos, mas não geram o espírito, porque o espírito é gerado pelo espírito. E o espírito que gera outro espírito é Deus. Deus é o Pai criador de todas as coisas. Jesus, então, explica, mas é preciso renascer da água, é preciso renascer para a vida material, o espírito para a vida material, quantas vezes sejam necessárias, a fim de que esse espírito se aprimore e volte aos braços paternos. Nós que, por vezes, nos afastamos de Deus pelo processo da reencarnação, nós temos a oportunidade de retomar o caminho, a nossa trajetória, como fez o filho pródigo, que saiu da casa paterna para depois retornar. A nossa trajetória é semelhante. Nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus para, compreendendo o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a gente voltar à casa paterna para esse grande reencontro. E esse reencontro com Deus, ele só se dá pelas muitas e muitas experiências reencarnatórias que nós vivemos. Porque é exatamente aí que nós temos a oportunidade, nessas experiências, nós temos a oportunidade de desenvolver todo o nosso sentimento. E o ponto delicado do sentimento, diz o Espírito Lázaro, é o amor. Então, que vivamos as nossas experiências com amor e que nós saibamos aproveitar cada minuto do hoje para construir o amanhã muito, mas muito mais promissor, muito melhor. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, um beijo no coração, até uma próxima oportunidade. Despeço-me aqui com votos de paz, harmonia para toda a humanidade. Um abraço caloroso para os nossos amigos do Nepal. Até a próxima. Mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. Sempre
constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer.